Fala galera do 1 para 100, Igor aqui. Hoje eu vou começar uma série de vídeos que vão mostrar para vocês um pouco do meu processo quando eu preciso inserir uma foto numa renderização. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço para dar os primeiros passos, né? O que a gente precisa ter de material. Lembrando que vai estar tudo disponível para vocês na descrição do vídeo. E um pouco também sobre como eu faço para ajustar a perspectiva da minha renderização com a perspectiva da foto. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Abrindo aqui o Photoshop, eu já tenho aberto 3 imagens, das imagens que vão estar disponíveis lá para você. Eu tenho essa imagem aqui, que é a renderização. Eu tenho a imagem que vai ser a foto, onde a gente vai inserir a renderização. Eu tenho uma outra renderização, que é uma renderização que eu chamei aqui de material ID, que é o nome mais comum do V-Ray. E como eu fiz esse render aqui no Blender, ele chama esse material ID de Workbench, se não me engano. Então, o que ele faz? Ele vai pegar cada objeto que a gente vai ter na cena e vai dar uma cor aleatória para eles. Isso vai facilitar bastante quando a gente precisar fazer de seleção desses objetos no nosso processo de pintura, de composição da imagem. Então, como eu quero que a imagem tenha mais ou menos esse aspecto aqui, em relação à largura e altura, eu vou copiar essas duas imagens aqui para lá. Vou dar um Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C para copiar e Ctrl V para colar. Mesma coisa aqui, Ctrl A, Ctrl C e Ctrl V para colar. Aqui já dá para ver que tanto o material ID quanto a imagem está um pouquinho fora, então eu vou colocar eles certinhos aqui, ó, para eles ficarem exatamente sobrepostos. E já falando em sobreposição, como eu vou precisar alterar essa imagem do render para eu poder ajustar a perspectiva da minha própria foto, eu vou fazer um grupo com as duas e sempre que eu for mexer na perspectiva eu vou estar com esse grupo selecionado. Então vou colocar aqui render mais material. Escrevi errado aqui, mas não tem problema não. E vou renomear esses dois layers aqui também. Então eu clico 2 vezes em cima do layer, coloco aqui material, mesma coisa para o de baixo, render. Beleza, agora que eu tô com os dois criados, eu gosto sempre de apagar o material, eu deixo o layer ativado só quando eu vou precisar mesmo, e aí com esse grupo selecionado, o que eu vou fazer? Eu vou começar a ajustar. Eu vou tirar essas linhas de apoio aqui, daqui a pouco eu mostro para vocês como inseri-las. Então aqui eu sei que essa minha parede no meu render, ela está localizada sobreposta a essa parede dessa casa aqui, né? Que é o muro da divisão entre os dois edifícios. Então já vou tentar ajustar ela aqui mais ou menos. Sempre quando a gente vai fazer tirar a imagem do nosso 3D, eu sempre tento ajustar ela assim de uma forma bem coerente com o que a gente tem na foto, porque isso facilita bastante no processo de inserção, que eu não vou ter que modificar tanto assim o nosso render 3D, e aí facilita a nossa vida. Então, quanto mais rápido a gente puder fazer as coisas, melhor, né? Então aqui, ó, eu acho que ela já está mais ou menos no tamanho ideal. Ainda vou dar uma olhada de novo. E aí uma primeira medida que eu gosto de fazer, eu vou apagar ele aqui para facilitar, é marcar os pontos, as linhas de perspectiva. Então, eu tento encontrar alguma linha que está chegando num ponto de fuga, né? A galera da arquitetura aí já deve ter estudado isso em desenho. Então aqui eu acho que eu vou usar essa linha da calçada. Vou vir aqui na opção de geometria, a gente pressiona aqui para ir de circunferência, ó, tá em elipse para a linha. E eu vou aqui no stroke, aqui em cima, colocar uma cor bem com bastante destaque para facilitar a minha vida. Vou colocar esse vermelhão aqui que eu consigo enxergar. Então, a partir daqui, eu vou vir nessa linha e vou marcar a calçada. Eu vou fechar essas duas imagens que a gente não vai precisar mais. Ocupar menos memória RAM, né? Sempre bom. E aí aqui é a mesma coisa. Como os carros estão tampando um pouco, eu vou tentar seguir a linha
onde não tem carro. E aí, caso eu precise editar essa linha de novo, eu apertar, vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil pegar, só apertar Ctrl T ou vir aqui em um desses pontinhos com a tecla Ctrl apertada. Ó, e eu acho que tá mais ou menos certinho. Beleza, agora que eu tenho essas linhas de referência, eu vou ligar de novo a minha imagem e eu já consigo ver que tá meio fora, né? Ó. Não tá, a linha do passeio aqui no meu render não está seguindo as linhas que eu fiz com base como referência na foto. Então agora eu vou tentar ajustar essa perspectiva. Aí com o grupo aqui selecionado eu vou apertar Ctrl T. E o que esses pontos vão me dar? Se eu simplesmente só apertar o pontinho e arrastar, ele vai fazer um scale, ele vai escalonar a nossa imagem de uma forma uniforme. Agora, se eu apertar Ctrl T e eu segurar Ctrl antes de apertar algum desses pontos, olha, ele vai escalonar a imagem de uma forma não uniforme. E o que vai acontecer? Eu vou conseguir ir de pouquinho em pouquinho ajustando a perspectiva. Vou dar um zoom aqui. E vai ficar melhor pra gente ver. Então, eu sei que o passeio começa ali, a calçada começa ali. Eu vou descer pra cá. Sei aqui também que ele tá por aqui. Tentando ajustar a perspectiva direitinho, né? Ó, acho que a gente tá chegando lá. Aí vem uma questão importante, que é até aquela questão das linhas de guia que já estavam aqui. À medida que eu vou transformando essa imagem de uma maneira não uniforme, eu vou atrapalhando a perspectiva vertical. Então, para ajudar a gente a ver se as nossas linhas verticais estão todas paralelas, eu vou ligar as linhas guias aqui. Então, para ligar essas linhas, eu posso apertar Ctrl dois pontos, ou então você vem aqui em View, Show e Guides aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou arrastar a partir da régua aqui do lado e vou sobrepondo elas nas linhas verticais das minhas imagens. Então aqui já dá para ver que a minha foto está certinha. É uma outra questão importante, quando a gente tira foto para arquitetura, é interessante que a gente tente deixar as linhas verticais paralelas umas às outras, a não ser que tenha uma intencionalidade na foto. E aí vamos ver se as nossas linhas verticais estão certinhas aqui. Ó, essa aqui não tá muito não. A gente vai ver se elas estão certinhas aqui no meu render. Ó, aqui no meio eu vi que ela já tá meio soltinha, não tá muito retinha. Vamos dar um zoom aqui para ver como tá as linhas em comparação à minha imagem, à fotografia. Então eu quero deixar essas linhas dessa tela aqui bem próximas da linha da minha foto. Porque quando a gente compara duas imagens assim visualmente, quando você bate o olho e vê, é muito mais interessante para o olhar, a imagem parece estar muito mais correta e mais real quando estão batendo os verticais das duas. E quando está mais próximo assim, é quando fica mais evidente para o olhar, já que você tem um parâmetro de comparação, né? Então, eu sempre tento deixar onde tem essa interface entre a foto e o render, os verticais bem alinhadinhos. Essa aqui eu acho que eu vou continuar deixando desalinhada, eu acho que não vai ser problema não tá tão perceptível. Tá, eu aperto um Enter para confirmar essas alterações que eu fiz. E aí, outra coisa que a gente vai fazer vai ser uma máscara. Como esses carros aqui, eu quero que eles apareçam na imagem, e eu acho que se eu tirar essa parte da minha renderização, eu vou conseguir ver mais dos carros e vou conseguir ver também se essa perspectiva está certa ou não. Então eu vou fazer uma máscara assim de uma forma bem grotesca, rápida, só para eu ver se está certinho ainda a minha perspectiva. Aí com o vídeo acelerado, vou mostrar para vocês o uso da ferramenta caneta, tecla P de atalho no teclado,
Fazendo assim, lembrando, de uma forma bem prévia, não estou me atentando tanto aos detalhes, só para a gente conseguir ver aquilo que eu tinha falado mesmo. Deixa eu apagar esses outros caminhos que já estavam aqui enquanto eu preparava a videoaula. E aí eu vou vir aqui em Pets, vou clicar nessa alternativa aqui, Make Selection, vou deixar marcado esse Anti-Aliased aqui, porque quando a gente tem um caminho curvo, ele vai ajudar a suavizar a nossa seleção. Aí, ó. Agora, voltando aqui para o Layers, eu vou vir no meu... vou ativar de novo o grupo, vou apertar Ctrl Shift I para inverter essa seleção, e aí com o grupo selecionado, eu vou criar uma máscara aqui nesse íconezinho aqui embaixo. Ó, com a máscara selecionada, a gente já tem uma ideia melhor de como tá a nossa inserção. Olha, aparentemente eu acho que tá ok. Assim, não tá me parecendo que tá muito fora. Vou apertar Ctrl, ponto e vírgula para poder desativar as linhas guias. E eu acho que tá certinho. Vendo o tamanho dos carros, eu acho que talvez esteja um pouco grande, né? Esse carro aqui... ele é um pouco maior que um Uno na vida real. Mas não sei. Eu acho que não tá entregando nada. E como eu achei que ela se encaixou bem na perspectiva, eu vou manter desse jeito. Então, até uma determinada etapa, acho que vou chegar essa aqui um pouquinho para trás. Aí. Até um determinado ponto, dá pra gente manter esse ajuste de perspectiva que a gente não vai ter muitos problemas. Mas a partir do momento que a gente começar a pintar nessa imagem, aí já fica bem mais complicado a gente fazer os ajustes de perspectiva, porque qualquer alteração que a gente fizer no ajuste de perspectiva vai alterar também a nossa pintura que a gente faz em cima da imagem. Então, pessoal, por hoje vai ser isso mesmo. Na próxima aula, a gente vai ver outros pontos, como, por exemplo, como a gente corrige essa cor para a gente igualar, né, as cores entre a nossa foto e a renderização. Muito obrigado, espero que o vídeo tenha sido útil para todo mundo. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, considerem se inscrever no canal, deixar um like pra gente, ajuda bastante. E até a próxima. Muito obrigado.